Eu nunca tive nada contra a Lady Gaga, sempre achei ela uma musicista criativa. Isto posto, eu não tinha ideia de que a fanbase dela era tão asquerosa, tá? Eu tenho que falar essas coisas, eu tenho que ser cuidadoso, né? Então eu não posso... Não é nem os adjetivos, são os substantivos errados que eu não posso colocar aqui. Eu não conhecia essa fanbase dela, né? Que fanbase grotesca. Que fanbase grotesca. Que gente... Eu vou até falar, na Índia, né? Existem muitos vídeos que ficam circulando na internet de indianos, a forma como indianos são idólatras de famosos, como são... Aparece uma mulher branca andando na rua na Índia, as pessoas fazem fila pra tirar foto, é um negócio horrível. A forma como eles se submetem, sei lá, Israel, né? Eles são... Nossa, viva Israel! Eles são de um servilismo meio caricato. E eles são uma das coisas mais ridículas que tem na internet. São os indianos. Vamos dizer, a comunidade na internet mais ridícula do mundo. E o Brasil, ele passa por uma indianização, né? Como se fosse é mais do que uma proletarização. É uma vou botar aí, lumpenização, com muita penização no meio, né? É um negócio muito feio. Uma lumpenização, né? Lumpificação, enfim, né? Ai. É um negócio muito horroroso, é uma gente muito horrorosa, cara. Você achou fofo isso daqui, cara? Toda a sincronia da galerinha batendo leque. Eu acho tudo isso deprimente. Eu acho tudo deprimente. A ideia de transformar também uma sodomização do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, por tentativa e erro, traz a Madonna, traz não sei o quê, público gay, você é um cara forte com o público gay. E aí ele falou, bom, vou ficar usando o orçamento aqui do Rio de Janeiro pra ficar organizando esses shows. Vão lotar a Copacabana, né? Então faz esses shows gratuitos, lotam Copacabana. Logicamente que é gratuito para o público, né? Isso custa para o erário. Ele sempre vem com a desculpa que não, isso está movimentando o turismo, está movimentando a cidade. E aí a cidade, o problema é assim, o que a cidade vira? Ele quer transformar basicamente o Rio de Janeiro numa espécie de uma meca do turismo sexual gay. É a meca do turismo sexual gay. Eu não estou zoando, eu estava rodando um avião com uma faixa do Grindr. Grindr é um Tinder homossexual. É um Tinder pra gays. E aí, assim, estava escrito na faixa, emergência, estão faltando ativos. Basicamente, assim, pra bom entendedor, né? Ou melhor, pra quem não tá entendendo, eles estavam avisando a massa de pessoas que estavam andando por lá, que estavam faltando homens que gostariam de penetrar outros homens. Isso era uma faixa que tava passando numa praia, que pessoas, famílias, todo mundo frequenta. Não tô aqui, a família brasileira. Não. É conveniente a gente ser este tipo de cidade? É uma pergunta real pro Rio de Janeiro, tá? Mas Renan, você tá sendo preconceituoso. Velho, eu não sou preconceituoso, seja gay, seja... Agora, vamos dizer, essa atuação de forma ostensiva de um determinado tipo de cultura, em especial nos seus aspectos mais rasteiros, que é a sexualização mais baixa, pura e simples, é bom. Ninguém tá falando gay, às vezes tem uma parada gay... Porque tudo neste universo é sexo explícito a todo custo. Emergência, mandem mais ativos. Por quê, o Grindr? Vamos traduzir. Mandem mais ativos por quê? Porque tem muitos caras querendo dar a bunda aí e eles não estão encontrando parceiros. Que coisa baixa. A Iana Nadina falou, tudo é voltado ao hedonismo. Exato. Por que toda a expressão desse tipo de cultura é voltado a um hedonismo ligado ao ânus? Eu não sou moralista. É que, assim... É no mínimo, vou falar, é no mínimo brega. É no mínimo ridículo. É no mínimo exagerado. E, no geral, vamos dizer, os agentes públicos, né, transformarem o Rio de Janeiro nisso, dado a quantidade de problemas que tem o Rio de Janeiro, me diz um caminho. É o caminho do hedonismo puro e simples, da idolatria às celebridades, da maneira mais baixa, vil, desvairada, feia. De um tipo de cultura de fruição dos prazeres sem... É um eterno carnaval. O que esse cara tá fazendo é o seguinte, olha, dado que o Rio de Janeiro tem o carnaval, é uma festa que traz turistas, e se eu ficar carnavalizando o Rio de Janeiro o tempo todo? A gente fez isso aqui, rolou agora em maio, né? Foi o começo de maio, o final de abril, começo de maio. Teve um carnaval que durou até o começo de março. Então você já teve Réveillon em janeiro, você teve fevereiro e férias, né? Muito turista. Aí fevereiro pra março tem o carnaval, abril pra maio, você já teve isso. Aí já ele monta, né, um calendário. Só pra entender, é isso? Vai ser uma puta cidade? A cidade do show ao vivo e da promoção, né? Vamos fazer sexo. Eu volto a colocar, nada contra. Nada contra. Façam aí o que vocês quiserem. Não tô aqui com um fricote com essa merda. É que...
quando você vê isso, quando você vê toda a natureza da coisa, toda a natureza do investimento, a linguagem envolvida nisso, me parece uma coisa que passa do ponto. E me parece que é uma coisa que... Né? Aí vem falar, não, uma comunidade oprimida. Vai com esse papo de oprimido. Para com esse papo de oprimido. Tem ninguém oprimido aí. O Brasil, o cara é gay, vai ver dele gay, jogo que segue. Agora, definitivamente uma cultura que tenta se impor o tempo todo através da sua própria sexualização e a gente ficar transformando, não, aqui ó, temos que cultuar, ó, que bonito. Não é bonito, cara. Vamos fingir que é bonito? Rio de Janeiro é uma cidade tomada por facção, milícia pra todo lado, crime por todo lado, é uma cidade suja, porca, também com péssimo esgoto, vamos colocar aí, saneamento básico uma merda, problemas do mais diversos, conta de luz caríssima no Rio de Janeiro, porque você, tem uma massa de pessoas que roubam a conta de luz, uma das câmaras de vereadores mais corruptas do Brasil, uma das prefeituras mais corruptas do Brasil, um dos governos estaduais mais corruptos do Brasil, tranquilamente a Assembleia Legislativa mais corrupta do Brasil, tudo isso rolando, mas o importante é que tá faltando ativo, né? Mandem ativos aí pra penetrar os turistas precisam ser penetrados. Olha só, ai que legal! A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, às vezes, né? Isso é um ditado popular. Às vezes, o remédio, a dose é muito alta, vira veneno, né? Tem problema nenhum celebrar a liberdade aqui, diversidade, mas assim, quando isso passa a virar uma coisa meio louca, meio insana, a pergunta que fica, não apenas para os homens públicos, os formuladores de políticas públicas, né? Mas assim, até para a própria comunidade gay, vocês viraram uma caricatura, é uma caricatura. Então tudo aquilo que a gente ouvia as pessoas mais preconceituosas falarem, vocês começam a exagerar tanto nessa afirmação porque começa a virar, né? Igual a coisa, cuidado lá com esse negócio de trans, não sei o quê, que no fundo esses caras estão só atrás das crianças. Ah, imagina que preconceito. Tá, no fundo eles estavam só atrás das crianças. Tá, o movimento trans aí no Brasil é um movimento muito focado no tema infantil, sim. E não tá, vamos dizer, o feeling, a intuição não estava errada. Aí eu vejo isso aqui com as intuições, não estão erradas, tá exagerado. Tá exagerado. Não vou falar de show, não vou falar de nada, não vou, honestamente, nem assistir. Graças a Deus, tem um total e completo distanciamento desse mundo, tá? Não tenho muito a colocar, tá? A gente já sabe os argumentos dessas discussões. O Eduardo Paes e companhia, eles vão vender que eles estão trazendo turismo pro Rio de Janeiro e vão ficar citando, não, porque isso movimentou tanto, quanto eu botei tanto, vai vir tanto. E aí eles querem transformar o Rio de Janeiro numa meca gay, né? É isso que o povo do Rio de Janeiro quer? O que eu sei que o Rio de Janeiro, entenda assim, é a cidade, uma das capitais mais evangélicas do Brasil, tá? Eu não sei se é do interesse da população do Rio de Janeiro que sua cidade seja uma meca gay. Tá certo que, assim, o meio que a população do Rio de Janeiro não tem muito a escolher, porque a cidade dela, na verdade, é uma meca do crime, né? Então é uma meca do crime, ela é uma meca do Comando Vermelho, é uma meca do Terceiro Comando, ela é uma meca das milícias, ela é uma meca de tantas coisas, que se a gente somar mesmo, o Rio de Janeiro, ele é uma visão do inferno. Né? Então ele é como se fosse assim, uma lista de todos os pecados, é aquela coisa que o pessoal fala, é uma Babilônia. O Rio de Janeiro é essa Babilônia. Então, galera, a questão toda é uma opção que a cidade do Rio de Janeiro tá tomando, né? Tá bom, então, né? Tá bom. Novamente, não vou ser moralista, a cidade do carnaval, a cidade da putaria. O Rio de Janeiro, né, as pessoas vêm com uma espécie de um saudosismo, o Rio de Janeiro dos anos 60, dos famosos, indo pra frente do Copacabana Palace. É muito engraçado que esses eventos acontecem perto ou na frente do Copacabana Palace, e o Copacabana Palace era um símbolo de um outro Rio de Janeiro. O Copacabana Palace era um símbolo de um Rio de Janeiro aristocrático, que mesclava os prazeres da vida, tá, com esses elementos de ordem aristocrática no seu dia a dia. Então, o Rio de Janeiro é assim, olha, aqui tem fruição dos prazeres, aqui tem sol, tem o samba, tem a dança, mas a coisa não é tão óbvia assim. Então, esse elemento de sensualidade, de não há pecado abaixo do Equador, tal, toda essa coisa, ele era mesclado com esse elemento que é elitista, né, porque a elite morava no Rio de Janeiro, dando um tcharaná, um charme especial. Esse charme, né, não tem nada mais óbvio do que a bossa nova, né, que é um samba, que é essa música popular com esse tipo de sensualidade envolvida, mas com uma sofisticação. Esse jogo
Era um jogo que tornava o Rio de Janeiro especial. Era uma sofisticação com esses elementos mais femininos e sensuais. Aí você criava algo. Esse Rio de Janeiro especial. Desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital, e aí o Rio de Janeiro começou a virar Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. O Rio de Janeiro passou a viver assim, favela, putaria, agressivo. O Rio virou um lugar agressivo. Ostensivamente sexualizado, agressivo, violento, sujo. Então o Rio de Janeiro, ele saiu, ele perdeu o elemento aristocrático, ele ficou só com esses elementos mais mundanos, que é violência, sangue, sexo. E aí ele achou, como tudo no Brasil, né, o Brasil ele vai derivando pra isso, que o que lhe sustenta são esses elementos essencialmente baixos, elementos ligados às partes baixas do corpo humano. E, cara, sim, assim, a história humana, né, as grandes fábulas sobre decadência humana, eu posso falar, sabe, das ideias próprias que os indianos tinham, ainda tem sobre o Kali Yuga, né, sobre essa fase final em que não há mais moral, não há mais nada, não há mais religião, que tudo perde o sentido, ou mesmo quando a Bíblia traz a história de Sodoma e Gomorra, né, as eras que os gregos também trabalhavam, a ideia da perda da moral e de sociedades, né, que vão, né, não é só a moral, elas vão perdendo a virtude é uma palavra melhor, elas estão aí para ensinar lições pra gente, e o Rio de Janeiro tá ensinando essa lição, só que nós fomos levados por conta de muita teoria crítica, né, muito de um pensamento progressista, a acreditar que isso na verdade é uma libertação dos nossos prazeres e que é bom ser a capital do pecado, tal. Cara, não é bom, tá? Um povo sem virtude faz coisas sem virtude, adivinha? O Rio é a capital da falta de virtude. O Rio é o lugar da faixa do Grindr, né, passando indiscriminadamente de avião para crianças, para adultos, para velhos, para qualquer um ver que estavam faltando ativos para penetrar os homens ali presentes. Os homens ali presentes estavam desesperados porque não haviam homens dispostos a penetrá-los. Por isso, uma empresa que promove sexo, entre eles, falou, ó, bota um avião aí pra avisar que estamos procurando pênis, né? Tá faltando pênis pra esses caras. Tá bom, né? Legal. Pô, que libertador, hein, cara?